essas modernidades são interessantes porque, enquanto eu estou aqui, daqui a 10 minutos, mais ou menos, vai começar o culto de Pimentas, lá embaixo. O pessoal está lá embaixo já, se preparando para o culto que também teremos com a igreja aqui local. São as modernidades da internet, né? Vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Eu fiquei assim contente com o convite e, inclusive, hoje também eu estive com os irmãos da reunião dos homens agora no sábado, né? Foi uma alegria poder assim estarmos juntos. 1 Coríntios, capítulo 9. Olha, nós vamos fazer algo assim. Eu vou falar durante 20 minutos. Estou com o relógio aqui tentando contar esses 20 minutos. Eu sei que eu tenho meia hora, pelo que me falaram. E depois de 20 minutos a gente abre para eventuais perguntas, comentários, tá bom? Então, 1 Coríntios, capítulo 9. Vou pedir a um irmão ou uma irmã. Hoje eu posso falar, né, Marcos? Uma irmã ou um irmão, né? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16 até o 27. Quem quiser ler para nós, por favor. Se anuncio o evangelho, não tenho de me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas, se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Neste caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Obrigado, Marquinhos. O livro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, diz que aqueles que de antemão conheceu, ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Deus tem um propósito para nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida. E o propósito é nós sermos uma grande família, mas não uma família onde a gente está ali assim, protegendo um ao outro somente, cuidando do outro somente, mas uma família com o objetivo de atacar o mundo sem Deus e trazer as pessoas, assim, sem Deus para Jesus. Então, nós temos essa maneira. E o apóstolo Paulo, ele diz, eu fiz-me de escravo, de maneira assim, voluntária. Até hoje eu lembro, já fazem 30, vai fazer 32 anos, mas eu lembro como se fosse hoje. O dia do meu batismo, quando eu declarei que Jesus seria Senhor e Salvador da minha vida. E quando Cristo é Senhor das nossas vidas, hoje mais do que nunca eu entendo que Ele é Senhor em dois sentidos. Ele é Senhor porque Ele manda em mim. Ele diz, faça isso e eu, como servo dele, eu vou fazer. Mas Ele é Senhor também porque Ele diz que Ele vai cuidar de mim. E aquilo que eu preciso, veja bem, não aquilo que eu quero, mas aquilo que eu preciso, Ele vai, assim, me suprir. Então, Paulo, ele entendeu perfeitamente isso. Ele diz, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Nosso tema hoje é tudo faço.
por causa do evangelho. E a pergunta, inclusive, que eu faço é, será que de fato tudo fazemos para que uma pessoa seja ganha assim para Jesus? O desejo de Deus é formar um grupo de exércitos que sairá por este mundo, na sua casa, na rua, no trabalho, na faculdade, onde estiver, ganhando o maior número possível de pessoas. Mesmo em épocas de pandemia, em épocas de quarentena, o evangelho não está amordaçado, como não estava amordaçado quando o apóstolo Paulo estava preso lá em Roma. Eu tive o privilégio, durante essa pandemia, começamos a estudar a Bíblia com um casal, no começo do ano, e no meio da pandemia, dia 10 de abril, a mulher, a esposa, ligou em casa, falou, Valdir, eu entendi tudo, eu quero ser batizado. Quero ser batizado. Naquele dia, nós abrimos o prédio da igreja, já estávamos bem no meio dessa quarentena, tinha uns 15 irmãos de máscaras, todo mundo com certo cuidado, e batizamos a Ingrid. E desde então, ela é uma filha de Deus. Então, Deus quer que a gente tenha como maior meta essa. A gente tem metas da vida, metas profissionais, metas assim estudantis, metas de criar os filhos, metas na vida de ter uma casa e coisas dessa natureza, e faz parte. Porém, a nossa meta maior é a mesma meta que Jesus tinha quando veio a esse mundo: buscar e salvar, assim, o perdido. O versículo 20, ele diz, para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei. Ao versículo 21, ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei. Nós precisamos, irmãos, ter aquela disposição. Eu uso uma frase, o pessoal de Pimentas conhece. Você quer, eu quero. Quando alguém, assim, abre um pouco o coração para o evangelho, eu digo, aonde você quiser. Na sua casa, numa faculdade, do prédio da igreja, na minha casa, na padaria, onde quiser. Eu já tive a oportunidade de estudar a Bíblia com pessoas em diversos lugares, né? Na minha casa, na casa da pessoa, no prédio da igreja dos Pimentas, na prédio da igreja do centro, na UNG, nas lanchonetes da vida, nas padarias. Por quê? Porque Jesus, ele tinha um púlpito, e o púlpito dele não era um púlpito de madeira, o púlpito dele era onde ele estava, o barco. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no livro de Atos, ele vai pregar para os filipenses, e ele prega exatamente na beira de um rio. Então, a ideia do servo de Deus tudo faz por causa do evangelho. Às vezes, irmãos, eu até escrevi um artigo, publicou no boletim, gentileza para buscar o perdido. E quando buscamos o perdido, nós estamos caçando homens, nós estamos pescando homens, como disse Jesus. E nós precisamos ter uma isca suculenta para caçar essa pessoa. E essa isca suculenta, muitas vezes, é a paciência. A gente pede para a pessoa fazer a leitura da Bíblia na aula anterior e ela vai e fala, esqueci. A gente não vai dar umas palavras na pessoa ou responder de maneira grosseiramente. Nós vamos ter paciência, porque ela está ainda galgando os primeiros passos do evangelho. Às vezes a pessoa marca o estudo bíblico e da última hora ela desmarca. E a gente é o ser humano, ninguém é sangue de barata, sente mal. Mas a gente engole o nosso sentimento, esmurra o corpo, para não falar o que está pensando na cabeça. E ter paciência com aquela pessoa. Às vezes você marca um estudo bíblico e a pessoa nem aparece. Já aconteceu comigo algumas vezes isso. E a gente fica bravo com isso. Internamente nós ficamos bravos. Mas tudo faço por causa do evangelho. Por quê? Porque nós estamos regando. Nós estamos vendo uma pessoa nascer em Cristo, sendo concebida em Jesus. Ainda nem criança, ela ainda está sendo concebida. E o que fizermos pode gerar um aborto. Da mesma maneira que uma criança, às vezes, ela é abortada por causa de violência externa, alguém que está querendo nascer em Jesus, ele pode ser assim abortado por uma palavra mal colocada, por uma atitude errada, às vezes por preguiça de não ir. Como eu falei, você quer? Eu quero. Não tem tempo ruim, não tem chuva, não tem sol, não tem frio, não tem nada. Por quê? Estamos buscando cumprir a missão de Jesus. Buscar e salvar aquele assim que é perdido. Então, Paulo diz que ele tudo faz pelo evangelho.
Inclusive, uma das coisas que todo evangelizador precisa fazer é aprender a ser rejeitado. Como é difícil ser rejeitado? Você sabe disso. Você já foi rejeitado, eu também já fui. Às vezes a pessoa começa e de repente começa a faltar, ela não tem coragem de dizer que não quer mais ir. Às vezes que estamos com tanta boa vontade e a pessoa às vezes responde a nós de maneira tão nos rejeitando. Eu lembro lá em 1 Samuel, quando o povo de Israel queria um rei, e você lembra que Samuel ficou muito bravo, ficou aborrecido, chateado com isso. E Deus disse: Samuel, não é você que está sendo rejeitado, sou eu. Então nós precisamos, irmãos, ter essa mentalidade. Quando alguém não rejeita a palavra de Deus que nós estamos tentando colocar, não vamos levar para o lado pessoal. A pessoa não está rejeitando a nós, está rejeitando a palavra do próprio Deus. E isso vai nos ajudar a não levar a coisa para o lado assim pessoal. Então o evangelho é a boa notícia. Jesus teve uma missão aqui na terra, viveu, serviu, viveu uma vida santa, morreu na cruz, ressuscitou, subiu aos céus, tudo para nos salvar. Assim, a proposta que o Paulo está falando aqui no versículo agora 23. Alguém lê para nós o 23, que eu já falei bastante? Por favor. Tudo faço por causa do Evangelho, a fim de me tornar cooperador com ele. Obrigado, é isso aí. Tudo faço pelo Evangelho para me tornar cooperador. E como é que nós vamos ser cooperadores do Evangelho? Qualquer coisa que atrapalhe o Evangelho, eu vou tirar da minha vida. E às vezes não é coisa pecaminosa. Às vezes são manias nossas, são atitudes nossas que pode fazer uma pessoa se afastar. Primeiro eu vou lidar com os meus pecados. Não somente porque eu quero ir para o céu, mas porque eu não quero me tornar uma pedra de tropeço espiritual na vida de ninguém. Eu não quero que alguém veja, está tão interessado em Jesus, até às vezes frequentando os cultos, e veja uma atitude pecaminosa minha. E por isso, apesar de reconhecer que eu sou pecador e que eu vou falhar, eu tudo farei para não falhar, para fazer a vontade de Deus. Eu faço, às vezes a gente vê irmãos dizendo assim, eu faço o que quero. Ninguém manda em mim. Meu irmão, isso é uma atitude rebelde. O Filho de Deus, o discípulo de Jesus, ele não é mais dono de si. Ele tem um dono, e esse dono dele se chama Jesus. E às vezes nós precisamos de tomar cuidado, porque às vezes algumas atitudes nossas pode até não ser algo pecaminoso, mas pode ser alguma coisa que vai, assim, fazer alguém se afastar ou se escandalizar, assim, do Senhor. E por isso a gente precisa entender que não é que eu devo satisfação para o irmão ou mesmo para a igreja, mas eu não posso ser uma pedra de tropeço. Deixa eu dar um exemplo. Talvez vocês até vão rir com isso. Eu faço de tudo para facilitar o evangelho. Há anos, por exemplo, eu não vou para o culto com a camisa de time de futebol. Você sabe que eu torço para um time de futebol. Mas eu não vou. Não é porque meu time não está ganhando faz anos. Mas sabe por quê? Porque se eu for no culto com a camisa de futebol, de repente tem um visitante e ele olha e ele torce para um time diferente do meu e às vezes ele é aquele tipo mais assim agressivo, assim. E o que ele pode fazer? Ele pode já me olhar de jeito feio e talvez ele feche uma porta para mim. E por esse motivo, há muitos anos que eu não uso camisa de time de futebol. Não, eu uso às vezes para correr. Mas no culto da igreja eu não faço. Não que é pecado, não que é errar. Eu estou falando, não é sábio. E por isso é alguma coisa que eu não faço. E aí há outras coisas que nós podemos fazer, e pode nem ser uma atitude pecaminosa, pode nem ser. Mas pode ser alguma coisa que escandaliza a outra pessoa, que às vezes tem uma ideia de cristão, que ela precisa ser assim, ela precisa ser orientada pela palavra assim de Deus. O tempo nosso deve ser dedicado ao Evangelho. Nós devemos ter tempo para trabalhar, tempo para lazer, tempo para a família, tempo para Deus, mas precisamos estar disponível para pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho, às vezes, alguém fala, vamos pregar o Evangelho, vamos distribuir folheto. É uma maneira. Não, hoje não funciona muito, mas é uma maneira. Mas é um café, é uma visita,
é uma conversa, é um ouvido atento para alguém que está com algum problema. Ali nós estamos abrindo a porta para alguém, um potencial discípulo assim de Jesus. Meu dinheiro é consagrado a Deus e não a Mamon. Você sabe que a Igreja de Jesus não utiliza a ideia do dízimo. A gente oferta de maneira voluntária, generosa. Mas já há alguns anos eu entendo que nós deveríamos pelo menos 10%, não dízimo, estou falando 10% do que é nosso não ficar para nós. Uma parte vai para a coleta, outra parte vai para ajudar pessoas, alguém às vezes que está precisando. Eu lembro como se fosse hoje, quantas vezes eu fui avisado por irmãos, assim, acho que a Mérida falando, meu pai falava isso, e eu lembro quantas vezes alguém chegava no seu Davi, não sei se é a Mérida ou o seu Wagner que está falando, e às vezes contava uma história de uma situação difícil, e no dia seguinte, de repente, ele chegava lá e uma nota, ou um cheque. E todos nós podemos ajudar dentro das nossas possibilidades. Para quê? Eu já estou concluindo para nós abrirmos. Agora, por que eu prego o Evangelho? Qual o motivo? Um dos motivos, com certeza, é ganhar pessoas para Jesus. É que eu quero ir para o céu e levar o maior número possível de pessoas. Mas sabe uma coisa? Quem prega o Evangelho, quem está sempre na palavra de Deus, orando, está sempre, às vezes, preparando uma aula para alguém. Uma pessoa dessa, ela está usando aquilo que a Bíblia chama lá em Efésios, capítulo 6, versículo 15, quando o apóstolo Paulo diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. E calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz nada mais é que gastar solas de sapato na busca do perdido. Gastar gasolina, gastar tempo. Às vezes, quantas vezes eu já fui dar uma aula bíblica para alguém, às vezes desanimado, às vezes com problemas pessoais, e eu ia lá e eu mostrava a palavra para aquela pessoa, e sabe de uma coisa? Eu era o mais abençoado. Eu voltava de lá muito assim animado, porque aquela palavra, ela foi para aquela pessoa, mas ela voltou para mim. Então, uma das coisas que um evangelizador vai fazer é que dificilmente ele vai deixar a vida cristã, porque ele está ajudando outras pessoas. E por isso que o versículo 26, eu vou dar uma pulada por causa do meu tempo, 26 diz, vamos começar com 25. Alguém lê para nós, um dos irmãos ou irmã, 25 e 26, por favor? Ou melhor, 25 a 27. Todo atleta que está treinando aguenta exercício durante. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folhas de ouros. Uma coroa que, aliás, não dura muito, mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, corro direto para a linha final. Também sou como um lutador de boxe, que não perde nenhum golpe. Amém. 27 também, por favor. 27. Isso. Eu trato o meu corpo duramente e obrigo a ser completamente controlado, porque depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Obrigado, viu? Eu tenho alguns textos que, para mim, são textos assim que falam muito. Eu utilizo, esse é um deles. Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão de Cristo. Meu filho, às vezes, fala assim, pai, eu não gosto de... eu não quero estudar. Eu não quero fazer isso. Eu não estou com vontade de lavar a louça. Eu falo, mas a gente não deve fazer só aquilo que tem vontade. A gente deve fazer aquilo que é o certo, mesmo sem vontade, ou aquilo que vai nos fazer bem, como estudar, por exemplo, mesmo sem estar com vontade. Então, o que é esmurrar o corpo? Levantar e ir de manhã para o culto? Nem sempre estamos afim. Quando a gente vai ter o culto presencial.
mas esmurramos o nosso corpo e vamos. Às vezes, numa reunião de quarta-feira, eu saio do trabalho na quarta-feira às 18 horas, o culto é às 19h30 aqui, e eu trabalho no centro. E aí eu venho para cá, chego aqui 7 horas da noite, basicamente engolir a comida e vamos que vamos. Às vezes me dá vontade, às vezes nem sento no sofá para o corpo não falar alto. Mas por quê? Esmurro meu corpo e reduz a escravidão. Alguém pede uma visita, uma conversa. Às vezes precisamos acordar mais cedo para atender alguém. Dormir mais tarde, porque às vezes alguém está precisando de nós. Às vezes precisamos até mesmo sacrificar tempo com família. Não estou falando de negligenciar. Estou falando, às vezes, sacrificar em favor do outro que está interessado no Evangelho. Sabe aquela pessoa que a gente não gosta? Que ela nos trata mal, nos trata de maneira indiferente, às vezes até fala mal de nós pelas costas? Pois é. Às vezes aquela pessoa está precisando de mim. E é uma luta interna, uma vontade enorme de não atendê-la. Mas o servo de Jesus reduz o seu corpo, reduz as suas vontades, esmurra o seu corpo e o reduz à escravidão de Jesus. Aquele irmão que está se afastando, e eu sei que a conversa vai ser meio tensa, eu não estou com vontade de ir lá. Você sabe que toda vez que eu vou visitar um irmão que está se afastando, eu falo até com certa vergonha. Eu vou e no carro, na ida, eu estou torcendo para que ele não esteja em casa. Porque eu sei que não vai ser uma conversa agradável, especialmente para alguém que está se afastando do Senhor. Mas eu esmurro o meu corpo. Nós esmurramos, quem é um evangelizador, esmurra o seu corpo e vai. Aquela necessidade surgida que vai exigir tirar uma parte do dinheiro, do orçamento para ajudar. Às vezes vai ter que deixar de ir para o cinema durante o mês, ou alguma atividade de lazer, porque surgiu uma necessidade. E a gente vai e utiliza aquele dinheiro para essa necessidade. Aquela resposta atravessada que alguém de casa, às vezes a esposa, às vezes o marido, às vezes os filhos, às vezes o pai, um irmão em Cristo, ou uma pessoa, ela dá aquela resposta e a gente sente aquela resposta atravessada, dura, e na nossa mente já vem a resposta também para responder à altura, e a gente morde a língua para não falar. Isso é esmurrar o meu corpo e reduzir a escravidão. Irmãos, não estou afim, estou com preguiça, estou cansado, estou com sono, não gosto. Isso não é frase que faz parte da vida de um discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus, ele vai, assim, Jesus é autorrenúncia, ele vai renunciar às suas vontades. Quando, não por qualquer motivo, mas quando é a vontade do Senhor que está em jogo. Lá em Lucas, capítulo 14, versículo 26 e 27, é o nosso último texto de hoje. Lucas 14, 26 e 27, esse eu vou ler, tá bom? Lucas 14, 26 e 27. Jesus está nos dizendo: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26 e 27. O Paulo disse: tudo faço por causa do Evangelho. E a pergunta que eu faço para mim e para você é: e nós? Fazemos também tudo pelo Evangelho? Obrigado, irmãos, pelos ouvidos, pelo tempo que vocês tiveram. Se quiser ter essa aula por escrito, é só entrar lá no portal da Igreja de Cristo, igrejadecristo.net, e fazer uma pesquisa que está lá. Obrigado, assim. E agora eu vou abrir para eventuais dúvidas ou comentários, por favor. Boa noite, Valdir. Boa noite. Eu lembrei daquele cântico que nós cantamos de vez em quando, e eu lembro do Davizão, quando nós cantávamos esse cântico, tudo entregarei, né? E alguns cânticos têm grande responsabilidade quando nós cantamos. Eu lembrava que esse era um dos que o Davizão, ele questionava às vezes: será que nós estamos realmente entregando tudo? E quando nós falamos fazer tudo para Cristo, ou para os irmãos, pela igreja, e às vezes nós, na prática, não estamos fazendo. Então, você falou bem no início, quando você disse que
Às vezes nós somos servos de Deus, né? Ele é nosso Senhor por dois motivos. Um, porque ele é nosso Senhor, que ele vai cuidar de nós. Não da maneira que nós queremos, é como ele quer. E essa que é a parte difícil, né? Aceitar a vontade de Deus. Verdade. Obrigado, Wagner. Valdir, é a Mary. Sim. Isso lembra o tema que a gente teve no tema da congregação, da diferença entre ser membro e discípulo. E o que você está falando é o discípulo, é a pessoa que realmente fica cansado, mas é um cansaço gostoso, e principalmente porque o que nós vamos ganhar é a coroa da vida, não tem coisa melhor do que isso. Muito bem. Bem lembrado, Mary. Eu até acabei esquecendo de ressaltar essa parte, o 25, né? Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Bem lembrado, bem lembrado. É bom realmente ressaltar isso. Oi, Valdir, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Satisfação em te ver. Boa noite aos irmãos. Quem é? Dalva. Ô, Dalva, desculpa. Dalva Barreto Siqueira. O meu esposo fez a leitura, Valdir. Não, enfim, eu reconheci o Edson, né? Isso. Então, a parte interessante que eu vejo que Paulo fala, que nem quando corre, né? Você corre para conseguir uma coroa. Quando você é um atleta, um vai ganhar. Você é corredor, né, da São Silvestre, e um só ganha o prêmio, né? E a gente tem essa oportunidade de todos correrem junto, né? Fazer o trabalho de Deus e todos conquistarem. Então, é muito bom, assim, muito boa sua aula. Deus te abençoe. Maravilha. Amém. Obrigado. Boa noite, Valdir. Opa, posso falar? É o Newton. Pode falar, Newton. A Medea tem uma sugestão hoje na mensagem que ela mandou. O que vamos fazer depois da pandemia? O que a igreja vai fazer, né? Como será? Será Como é? Sinal de Ela lembrou um pouco agora, né? Mas uma das coisas que precisamos frisar e voltar é a oração. Por isso que é um culto de oração. É muito fácil participar aqui de casa, né? Eu vou trabalhar aqui a pouco, mas é muito fácil. Se eu não tivesse, se não tivéssemos essa aula online, eu estaria já me dirigindo ao trabalho, né? Ia perder essa palavra de hoje. Mas quando voltarmos, nós precisamos voltar bem diferente do que éramos antes, com o conceito de que a nossa presença é importante, que abraçar o irmão é importante, estar unidos, juntos, prestando culto a Deus é muito importante. Essa ideia virtual, o Maurício também levantou um outro ponto, recentemente, da serpente lá no deserto. Ela teve sua atividade naquele momento, mas depois ela passou. E as pessoas tentaram ficar adorando aquela imagem lá, e Deus não permitiu. Então, o que vamos fazer depois dessa pandemia com relação à oração? Então, é uma das partes mais difíceis da nossa vida, e é um dos pilares da nossa fé. Se deixarmos a oração, fracassamos na vida espiritual. Então, o que vamos fazer depois? Precisamos esmurrar, precisamos treinar, e precisamos purificar a nossa fidelidade a Deus através da nossa presença. Não vamos nos iludir de que vamos ter essa reunião gostosa, essa reunião em casa, né, tranquilamente, aqui eu falando, você falando daí, os irmãos ouvindo, mas vamos ter que nos esforçar, e isso exige sacrifício. E sacrifício é presencial, e nós temos que entregar nossos corpos, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Muito bom, amém. Obrigado, Newton, muito bom. Valdir. Oi. Então, é interessante que nesse texto aqui, né, que você trabalhou de 1 Coríntios 9, né, 2 Coríntios 9, ele fala de esmurrar o corpo, né, de lutar, né, e é algo contrário à natureza humana, né? A gente tem uma tendência a querer o sossego, a querer o conforto, o comodismo, né, muito, muito fácil, né? E é interessante que ele fala isso e ele dá um motivo. Por que nós devemos fazer isso? Né? Esmurrar o nosso corpo, né? Fazer um auto-sacrifício, né? Que é o da coroa incorruptível. Né? Às vezes a gente luta, quando a gente quer por algo, a gente luta e vai, busca objetivo e tal, e não há
nada de errado nisso, né? Mas por coisas assim que daqui a pouco não vão fazer muita diferença, né? Se nós conseguimos, se nós não conseguimos, né? Agora, a coroa incorruptível, né? A herança com Deus, estar, né, com Deus para todos sempre, é algo que vale a pena qualquer luta, né? Então, é interessante isso, né? Ele diz o que devemos fazer e ele dá um principal motivo, né? A razão certa de fazer isso, que é essa coroa incorruptível. Né? É verdade. Boa. Obrigado, Donizete. Valdir, só mais uma coisinha. Isso que o Donizete acabou de falar é uma verdade. Eu conversando com a Mary hoje, nós tocamos exatamente nesse assunto, que a nossa visão é muito limitada, né? A gente só vê o que é agradável aos olhos, ou queremos ver. E muitas vezes nós pensamos, por parte da cultura, talvez, ou não sei o quê, o que eu vou fazer nessas férias? Para onde eu vou? Como se nós tivéssemos, assim, o direito de tirar férias, e passear, e viajar, e gastar o que gastamos às vezes. E na época do Velho Testamento e Novo Testamento, você não ouve falar nisso. As pessoas trabalhavam para comer, a maioria eram escravos, e faziam os seus períodos de louvor, os seus períodos de dedicação a Deus, da melhor forma possível. E hoje nós queremos tanto os nossos direitos, e esquecemos que lá no Velho Testamento, no início, essas coisas nem existiam, como férias, por exemplo, né? E 13º salário, e não sei o quê. Por exemplo, eu estou sem receber do Estado, férias, 13º, essas coisas, como que se fosse a obrigação. Tudo bem, é direito, mas, caramba, se não receber, vamos em frente, vamos continuar a vida, vamos continuar fazendo bem para as pessoas, vamos tentar ajudar. E muitas vezes nossa visão é tão limitada a apenas aquilo que é agradável aos nossos olhos, né? O grande problema realmente nosso é a questão mesmo de queremos fazer as nossas próprias vontades, né? Que não é totalmente errado, o problema é quando nós queremos fazer só a nossa vontade, né? E esquecemos da vontade de Deus. Muito, muito bom, Wagner. Mais um comentário que eu queria fazer. Por isso que a abordagem aí, o comentário do nosso irmão Nilton, ele foi proveniente, né? E bem oportuno, porque nós somos escravos de Cristo. E, sabendo disso, a gente tem que dominar essas vontades que nós temos. Porque se a gente não tiver em oração, não tiver em comunhão, em leitura, às vezes as nossas vontades pode escandalizar, como você bem falou na sua aula, porque a gente não vai estar vivendo à luz das Escrituras. Então, as nossas vontades vai ser vontades, às vezes, mundanas, né? E vai fazer com que, às vezes, pessoas olhem para nós e digam assim, essa pessoa não se diz cristã, discípulo de Cristo? Então, a gente tem que estar sempre conectado com a palavra, com a comunhão, e sabendo o que Cristo tem, né? Para nossas vidas. Vivendo sempre baseado nos ensinamentos dele. Muito bom. Isso mesmo. Então, foi citada a questão de corrida, né? Eu, apesar de ter ganho alguns quilos, desde a época que eu perdi bastante, não ganhei todos, mas ganhei alguns, mas eu continuo correndo de manhã, pode não parecer, mas continuo. Já fui acho que 2 São Silvestres e mais um monte de corrida de rua. E eu vou te falar, realmente corrida é uma coisa interessante, por isso que o Paulo gosta de usar metáforas, né? Corrida, atleta, soldado, tudo gente que tem autodomínio. Soldado ele tá, o Timóteo fala, né? Paulo diz para Timóteo, todo soldado em serviço, ele não vai fazer nada da sua vontade, ele vai prestar contas àquele que o arregimentou. E ali está falando assim de Jesus. E quando você vai correr, na saída, é uma maravilha. Especialmente a São Silvestre, que é mais uma festa do que uma corrida. Aí, esse Wagner é engraçadinho. Aí, o que acontece? A gente sai desinvestado, né? Assim, tem gente que às vezes sai igual um doido. Aí você vai ali, né? Às vezes uma corrida de 10 km, 5 km, sei lá, 15 km. Aí você vai. Quando chega na metade da corrida, o gás começa a falhar. As pernas doem. Aí quando chega ali, quase no final, ali já foram, sei lá, 70% da corrida já foi, e a vontade de parar.
né? Especialmente na subida, na São Silvestre tem acho que é Brigadeiro, ali é complicado. E ali você realmente tem que fazer um esforço grande. O corpo dói e o ar parece estar faltando e a gente vai. Então, tem pessoas que, inclusive São Silvestre, você sabe, né? Todo mundo que consegue chegar até o final ganha medalha. Só que nem todos conseguem chegar até o final. Desistem, até um ônibus que leva o pessoal de volta. A vida cristã, o Paulo fala que é assim, né? A gente corre, e como a Adalva falou, ainda bem que nós não estamos concorrendo uns com os outros, pelo contrário, nós podemos até ajudar alguém pode cair, nós podemos até parar no meio da corrida e ajudar essa pessoa a levantar e ir em frente. Eu lembro uma vez, eu estava na corrida, e chegou uma hora que eu estava uma subida, eu estava meio assim, a pessoa que estava do meu lado falou assim, ele deu uma diminuir, falou, vamos, e ele me incentivou, e eu acabei indo. Então, na corrida cristã, a gente não concorre um com o outro, chegamos todos lá, mas a grande realidade é que chegamos cansados. Tem gente que quando chega na corrida para valer mesmo, até desmaia, às vezes é um negócio danado, mas chega lá. O que eu quero dizer é que essa ideia de esmurrar o corpo, nós vamos chegar no céu, todo mundo lá, às vezes, escoriado com as escoriações, das lutas que nós tivemos, das quedas que tivemos, e que alguém teve, inclusive, que nos levantar e nos ajudar, e por isso que somos igreja, para ajudar uns aos outros, mas chegaremos lá, cansados, assim, talvez, estrupiados, assim, da corrida, porque reduzir o corpo é reduzir o egoísmo, é reduzir o orgulho que tantas vezes nos pega, as nossas vontades. Então, é realmente um negócio danado. Mas um dia nós vamos chegar lá. E a gente sabe de pessoas que já chegaram lá. Hebreus capítulo 12, fala há uma galeria, né? Existe uma grande nuvem de testemunhas e o autor de Hebreus diz, agora é vocês. O autor de Hebreus já está lá. Outros já estão lá também. E agora somos nós que estamos, e no século 22 serão outros, até a volta de Jesus. Queria concluir com isso para incentivar a gente. Como bem disse o Newton, a ideia é culto como nós estamos fazendo agora, a ideia é estar juntos, a ideia é comunhão, é nos ajudar até a volta do Senhor. Eu fiquei ouvindo você falar a respeito da subida da Brigadeiro, que todo mundo fala que é a parte mais difícil da São Silvestre, né? E Isaías capítulo 40, versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não cansam, caminham e não se fadigam. É isso mesmo, né? Quando a gente está disposto realmente a trabalhar para o reino, as forças vêm da onde a gente nem imagina que pode vir, né? Ou seja, do próprio Deus.